por favor. Tá bom? Beleza? Arthur, Eduardo, Daniel, Marco, Maria Clara, Milena, Rauan. Eu nem lembro mais do rosto de vocês, há tempo que eu não via vocês. Eu vou deixar um recadinho aqui no chat, e daí quem for entrando, aí já fica sabendo. Bom dia. Bom dia, William. Como é que você está? Tô bem, você? Beleza, tô bem também. Tudo certinho. Vejam só, galera. Então, bom dia, terceira vez aí para vocês, né? Nós estamos aí concluindo não. Na verdade, hoje é o último dia do segundo bimestre, mas eu já vou iniciar com o conteúdo do terceiro. Agora nós estamos com a aula 100%, mas nós não vamos ficar aqui os 45 minutos. Primeiro porque o Zoom, ele fecha, vocês sabem, né? Deu 40 minutos, ele cai, ele fecha, né? Então eu não vou abrir uma nova aula para 5 minutos, porque nem compensa também. Então, vou fazer o seguinte, vamos aproveitar ao máximo esse tempo. Então, vamos ter aí, acho que uns 30 minutos de aula, mais ou menos, até umas 9h20 por aí. Aí eu vou deixar uma tarefa para vocês. Aí vocês usam os outros 15 minutos que faltam e já fazem essa tarefa, porque essa tarefa vai ser parte integrante da nota de vocês desse bimestre. Tá? Esse bimestre eu pretendo fazer algumas tarefas e fazer 2 provas. Cada bimestre eu vou variando um pouco aí nas notas de vocês. Que, por sinal, por falar em notas, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Por falar em notas do 8º ano, o 8º ano foi uma das turmas, né, que eu tenho aula que teve um dos melhores rendimentos. A que eu tive melhor rendimento foi o 9º. Depois do 9º foram vocês do 8º. Porém, eu queria dar os parabéns para alguns alunos aqui. A Lígia Cláudia Bonato, Maria Clara Araújo dos Santos e o senhor Rauan Anderson, que foram os 3 alunos que atingiram média 100 nesse bimestre. Então, parabéns aí por atingirem média 100. Alguns outros deram na trave aí, foi quase. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tivemos alguns aí que foram na trave. Tivemos 91, 92, por aí. Mas logo vocês vão saber, né? Também todas essas notas aí. Inclusive, alguns colegas estão fazendo hoje a avaliação de recuperação. Entrei em contato com eles. A prova está disponível o dia todo para que eles possam fazer também. Ok? Então, parabéns para esses 3. Maria Clara, a Lígia e o Rauan. Rauan ficou meio espantado assim, Rauan. Não esperava essa nota? Ou esperava? Que, tipo, eu tinha errado uma questão, na verdade. Você falou que eu não tirei a nota máxima na prova. Eu fiquei, só que daí eu me lembro que eu fiz aquelas notas extras que você colocou numa prova ali extra. Daí isso. No eu exercício... expliquei bem as coisas também. Sim. No exercício avaliativo 3, vejam só, pessoal. No exercício avaliativo 3, nós tivemos uma questão que eu coloquei que era bônus, né? Que aumentava a sua nota do exercício anterior. Se você tivesse uma nota boa, máxima no anterior, daí aumentava do atual. Muita gente se deu bem com isso daí. Teve gente que nem respondeu, né? Nessa turma acho que não aconteceu isso. Mas quem respondeu, quem foi bem, nossa, aumentou a nota ainda mais. Então, parabéns para vocês 3. Os demais também estão de parabéns aí. Vi muito esforço de vocês. Gostei muito dos trabalhos que vocês fizeram lá sobre o código de leis e tal. Achei bem bacana. Vocês conseguiram pegar bem o que era o objetivo que nós estávamos trabalhando ali. Embora, galera, aquele assunto parecesse que fosse meio fora do conteúdo do ensino religioso, mas ele tem tudo a ver, porque nós falamos no ensino religioso sobre a questão da liberdade, a questão das atitudes humanas e, evidente, que uma prática voltada para uma ação mais social, para uma ação civil na sociedade, ela também tem que estar embasada
nas nossas disciplinas, tá bom? Então, é um pouco disso aí. Os alunos que fizeram, ou estão fazendo, ou ainda farão hoje a prova de recuperação, que estão aqui, estão me ouvindo, depois vocês saberão as notas de vocês, né? A prova fica aberta hoje ainda, né, para esses alunos, e acho que ainda hoje eu consigo corrigi-las e já lançar as notas de vocês, tá bom? Então vejam só, nós vamos iniciar agora um novo conteúdo, tá? Um novo conteúdo nesse bimestre. Nós falamos já sobre liberdade no início do ano, falamos um pouco agora, por último, falamos sobre a questão social, né? Esfera pública, esfera privada. E agora nós iniciamos falando no segundo bimestre, no finalzinho, sobre as concepções de vida e morte, né? Como que as religiões entendem essas ideias da vida e da morte. E agora nós vamos entrar num outro tema que é importante porque ele passa por todos os ambientes religiosos que nós temos, que são os princípios ético-religiosos. Eu vou usar um arquivo do Word aqui, em branco, eu vou escrevendo, aí vocês podem fazer anotações, como se fosse o nosso quadro, tá? Eu vou usando aqui com vocês, tá bom? Já é o terceiro bimestre. Terceiro bimestre. Embora hoje seja a última aula do segundo, eu já vou iniciar com o conteúdo do terceiro, porque nós já fechamos o nosso segundo bimestre. Primeiro eu queria dizer assim, antes de tudo, saudações rubro-negras a cada um de vocês. Não sei se tem algum rubro-negro nessa turma, mas saudações rubro-negras de tricampeões aí da última semana, dessa quarta-feira, né? E foi, olha, foi no sufoco, mas deu para ser feliz. Nossa, eu pensei que só tinha feito um gol aos 90, daí eu vi que foi mais um. Eu falei, nossa, o Coxa ficou tristão, velho. Nossa, eles levaram a virada no jogo ainda. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha esquecido do jogo. Eu achei que o jogo era 9h30, né? Mas o jogo era 8. E eu tava aqui de boa em casa, trabalhando, preparando aula, preparando umas coisas assim. E falei, o jogo é 9h30 só. De repente, um foguetório aqui na minha casa. Aí minha namorada mandou uma mensagem. Putz, o Coxa fez um gol. Eu falei, o Coxa fez um gol? Mas é 15 para as 9 ainda. Não, o jogo começou às 8. Nossa, e agora? Aí eu falei assim, bom, eu não vou nem acompanhar muito pelo rádio, porque se eu for escutar o jogo do Transamérica, eu vou infartar, porque eles narram de um jeito muito... Aí no finalzinho tem um foguetório, eu fui ver o gol de empate, era o segundo também, e no fim deu tudo certo. Bom, vamos lá então, galera. Eu vou usar aqui esse arquivo no Word para fazer uma espécie de quadro com vocês, tá? Eu vou expondo aqui as ideias, vocês vão tomando nota aí dos conteúdos da aula de hoje. Eu já vou deixar, inclusive, a tarefa. A tarefa, o que eu vou fazer? A tarefa, nós vamos montar juntos aqui. Eu vou lá no Classroom, vou montar, vocês vão ver eu fazendo a tarefa, e aí vocês vão fazer igual aconteceu com o trabalho. Cada um vai receber um arquivo, entenderam? Aí você escreve naquele arquivo e depois você anexa, atualiza e me envia lá. Muita gente teve, eu não sei o que aconteceu, eu nunca fui aluno no Classroom, já sou professor no Classroom, é diferente. Mas teve muita gente que, isso em todas as turmas, fez o trabalho certinho, mas não sei se não anexou, não atualizou na hora de enviar, e só voltava para mim o arquivo que eu mandei para vocês com as orientações. Tá? Mas isso não vai acontecer mais, tenho certeza. Vamos lá então, vamos colocar assim. Então, ensino religioso, vamos colocar aqui. Hoje é dia 7 de agosto de 2020. Beleza, estamos aí no mês de agosto, mês que parece que nunca tem fim. Dizem que agosto é um mês que parece que nunca tem fim. Bom, o nosso novo conteúdo agora é esse. Princípios éticos religiosos. Tá? Nós vamos trabalhar sobre princípios éticos religiosos a partir de agora. Porque vejam só, eu quero até mostrar uma imagem para vocês aqui. Vejam só aqui, se alguém tiver dúvidas, pessoal, durante a exposição da aula, por favor, abre o microfone e pergunta, tá? Porque eu não consigo ver o chat agora que eu estou com a tela compartilhada com vocês. Vejam só uma coisa aqui. Eu vou usar uma apostila que eu tenho de um outro colégio aqui, até para ajudar um pouco na compreensão. Aqui nós temos, nesta imagem, nós temos várias
representações de divindades de algumas religiões. Então, aqui no caso, uma religião oriental, uma religião ocidental e oriental, que é o cristianismo, uma religião que eu acredito ser aqui, talvez mais oriental também, uma religião de matriz africana, representada aqui nessa quarta imagem, e aqui nós temos, do outro lado, novamente, outra religião oriental, mais uma oriental, uma islâmica e outra que eu acho que é oriental ou ocidental. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que os princípios ético-religiosos, eles estão em todas as religiões. Tá? Isso é um ponto comum a todas elas. Agora, assim como a questão da morte, lembra que da morte eu falei para vocês? O ponto, e que muita gente errou essa questão na prova, né? Qual que é o ponto em comum entre as religiões ao se falar sobre a morte? Teve gente que me respondeu assim, não tem nenhum ponto em comum. Olha, deu vontade de... né? Mas o ponto em comum na questão da morte entre as religiões era justamente a questão de que todas elas entendem a morte como uma passagem e como algo fundamental da vida. A morte é fundamental na vida. Né? Agora, o que vem depois desta morte, aí cada religião tem a sua concepção. Nós vimos lá, né? Ressurreição, reencarnação, transmigração da alma, ancestralidade e tal, né? Os princípios ético-religiosos são de igual maneira, praticamente. Né? Todas as religiões têm princípios, e princípios que são éticos, e princípios que são religiosos. Um deles, por exemplo, é o princípio do bem comum. O que é o bem comum? O bem comum é que a sociedade viva de maneira estável, de maneira boa, sadia, né? E que as lideranças sociais, políticas, econômicas trabalhem pelo bem da sociedade. Tá? Então, isso é o bem comum. Buscar o bem das pessoas, buscar o bem de toda a sociedade. Isso é um princípio. E aí, cada religião vai ter a sua forma, a sua concepção de entender também esta colocação em relação a estes princípios. Tá? E aí, cada uma delas vai mudando um pouco também como que são os seus princípios, como que eles vão funcionando e como que eles vão acontecendo. Então, primeira coisa que nós poderíamos colocar aqui, vejam só. Vamos diminuir aqui. Então, primeiro ponto importante a ser observado. Vamos colocar assim. Todas as religiões possuem princípios que são éticos e que são religiosos. Tá? Aí você pergunta assim, professor, mas o que é ético? O que significa a palavra ético? Então, ético, para ficar bem claro para vocês aqui, né? Lembrando que ético vem da palavra ética, óbvio, né? Ético ou ética. Isso aqui vem do grego. Então, vem do grego ethos. Não vou saber escrever em grego no Word, não sei, mas em manuscrito eu sei. O que significa a palavra ethos? Significa o conjunto de atitudes, ações e regras que conduzem o comportamento da vida em sociedade. Ações que levam para um bom comportamento dos seres humanos em relações sociais. Com certeza vocês já ouviram essa expressão assim, tal coisa não foi muito ética. Já ouviram essa expressão? O que fulano fez não foi uma atitude ética. O que tal pessoa fez não foi ético. O que quer dizer? Nunca escutaram. O William fez assim que nunca escutaram. Quer dizer assim, que a pessoa não agiu corretamente, não teve uma ação decente, não teve uma ação correta. Tá? O comportamento dela ficou aquém daquilo que era esperado. Né? Ficou muito, muito longe daquilo que era esperado que fosse a atitude dessa pessoa. Ok? Então, uma atitude ética é você ter esse bom comportamento, essa boa
conduta, né, nessa questão. Eu digo isso, né, eu olhei aqui para cima porque eu tenho alguns livros que falam sobre isso. Quando eu fiz a faculdade de filosofia, a ética era uma disciplina em 2 semestres, ética 1 e ética 2. Depois, quando eu fiz teologia, também era uma disciplina, teologia moral, né? Porque ética e moral é a mesma coisa, tá? Ética e moral é a mesma coisa. Na verdade, a moral, ela é como se fosse a prática dessa ética, tá? Não quero confundir a cabeça de vocês aí. Então, se eu perguntar assim um dia na prova, o que é a ética? Aí, Raul, para você defender sua nota 100, né, no bimestre, vai responder assim: ética vem do grego ethos, que significa o conjunto de atitudes. Eu já anotou. Mas não é para colar no dia da prova, hein? Não é para usar o caderno da prova. Significa o conjunto de atitudes, ações e regras que conduzem o comportamento da vida, da sociedade e tal. Eu lembrei de uma coisa agora, na outra escola, uma outra escola aí que eu dou aula, aí teve prova. Aí daí deixei a prova lá programada para os alunos e tal, né? E beleza. Aí no dia da prova, tem um me manda mensagem assim: professor, o que quer dizer tal coisa? Eu falei: não vou te responder hoje, né? Porque hoje é dia da prova, essa é uma questão da prova. Você vai estar me perguntando porque você quer saber a resposta, vai pegar a resposta aqui no chat aqui comigo e já vai levar lá para a prova. Não é assim, né? Amanhã eu te respondo, depois da prova eu te respondo, mas hoje não vou te responder, não. Beleza? Então, essa questão é essa, tá? Ético e ética. Agora, vejam só. Para que servem? Vamos colocar assim, né? Para que servem os princípios éticos, ético-religiosos? E aí, eu abro um espaço para que vocês possam falar. Na concepção de vocês, pessoal, do ponto de vista de uma religião, né? Não necessariamente daqui eu, enquanto professor Ciro, daqui que vocês seguem, dizendo que nós nunca debatemos isso, até porque o ensino religioso não tem esse objetivo, né? Mas na concepção de vocês, para que servem os princípios éticos e os princípios ético-religiosos dentro de uma concepção, dentro de uma corrente religiosa? Na ideia de vocês aí, para que serve? Vamos lá. Princípios éticos religiosos, para manter a ordem, seria manter a ordem, decência, algo assim. Manter a ordem, sim. Pode ser. Muito bom, Raul. Quem mais? William? Sei. Quem mais aí? Arthur, Ana Júlia, Matheus, Eduardo, Marco Aurélio, Maria Clara, Daniel, Helena. O que vocês me dizem aí? Bom, se alguém quiser dizer alguma coisa, por favor, esteja à vontade. Primeiro que tem que entender o seguinte, para a gente entender bem essa questão. Primeira coisa, nós vivemos numa pluralidade cultural e, consequentemente, religiosa. Tá? Então, nós temos hoje, o que é pluralidade, né? Pluralidade, o que isso aqui significa? Nesse caso aqui, esta pluralidade, ela vai significar justamente esta variedade, tá? que hoje existe e que acaba proporcionando que nós tenhamos uma gama aí de, vou colocar aqui como um comentário, né? O que é esta pluralidade aqui? Vou colocar para vocês para cá. Essa pluralidade significa que vivemos numa sociedade com diversidade de pensamento, de cultura e também de religiões. Né? Nós vemos um mundo plural de religiões. Inclusive, como no 9º ano, vou começar a tratar daqui algumas aulas, né? Isso vai ser cardápio de vocês para o ano que vem. Hoje em dia nós falamos de novas formas de religião, novas concepções religiosas. Vamos chegar nisso também aí no próximo ano aí com vocês. Então, galerinha, vejam só. Consegue enxergar assim, né? Beleza. Então, nós vivemos uma pluralidade cultural e, consequentemente, religiosa.
Outra coisa, os princípios éticos são variados em suas explicações, mas são semelhantes em suas origens. Por exemplo, o bem comum. Todas as sociedades buscam o bem comum, tá? E além de buscar o bem comum, vão procurar viver esse bem comum, tá? Além do mais, na vivência desse bem comum, a sociedade também muda as suas ações, muda as suas atitudes para que elas sejam mais coerentes e corretas de acordo com aquilo que as pessoas também buscam viver na sua vida, no seu dia a dia. A questão aqui do bem comum é uma delas. Hoje se destaca, por exemplo, também os princípios relacionados à natureza, ao meio ambiente e à ecologia. Vocês têm aula de educação ambiental também? Tem, né? Tem. Tem. É a professora Kathleen? Isso. Então, você pode perguntar para ela. A questão ambiental hoje em dia é uma das que está sendo mais debatida nos últimos tempos. Tá? E isso em todas as religiões. Inclusive na Igreja Católica, em 2016, se não me engano, o Papa Francisco lançou um documento, né, um documento da Igreja Católica, que faz um apelo para que os católicos e as pessoas em geral, não só os católicos, tenham um cuidado maior com o meio ambiente. Saibam ter esse cuidado, essa atenção com o meio ambiente no seu dia a dia, na sua vida também. Isso é muito importante. Afinal de contas, o meio ambiente, a natureza é a nossa casa comum, né? É o nosso cuidado. Eu vou dar uma lida só aqui no texto que eu tenho, só para vocês entenderem um pouquinho o que eu quero dizer. Vejam só. Nos dias atuais, cada vez mais somos levados a conhecer a pluralidade e a diversidade de culturas e religiões que existem no mundo. Mas para que esse conhecimento ultrapasse o campo da informação e nos leve a mergulhar no mundo do outro, com todas as suas diferenças, precisamos nos abrir a novas realidades. Consideramos religiões ocidentais, então aqui, ó, nós vamos para um outro passo aqui, né? Enfim, para que servem esses princípios ético-religiosos? Vamos resumir. Servem para ajudar na conduta dos fiéis em suas vidas, não apenas dentro do espaço religioso, mas dentro da sociedade de forma geral. Os princípios ético-religiosos cooperam na prática social, isto é, na esfera pública. Lembra que nós falamos lá de esfera pública e privada no último bimestre, um pouquinho lá? Então, esses princípios éticos e religiosos, eles vão ajudar justamente nisso, tá? Para que as pessoas tenham uma boa conduta na sociedade, na esfera pública. Entenderam? Entenderam para que servem, então, os princípios ético-religiosos? Eu vou grifar aqui, né? Servem para ajudar na conduta dos fiéis em suas vidas. Isso aqui vocês não podem esquecer. Vou até fazer um comentário aqui desse trechinho aqui para que vocês não esqueçam. É a definição fundamental do que são os princípios, melhor dizendo, do que é os princípios ético-religiosos. Pessoal, tá tranquilo assim? Tá muito corrido? Tá de boa? Então, beleza. Então, vejam só. E aí, nós temos duas ideias de religiões. Nós temos aqui, de um lado, religiões chamadas de religiões ocidentais e religiões orientais. Tá? Vamos definir o que é cada uma delas. Uma religião que é chamada de religião ocidental.
colocar uma corzinha diferente aqui. Religião ocidental. Não é religião ocidental, pessoal, não são apenas aquelas que tá do meridiano de Greenwich para cá, tá da Europa para cá. Não é apenas isso, tá? Há uma outra definição. As religiões ocidentais são todas aquelas que são monoteístas. Lembram o que é monoteísmo? Lembram? Lá no comecinho do ano? Quem pode me dizer o que é monoteísmo, que nós vimos lá? Um Deus? Boa, Raul. Um Deus. Boa. Monoteísmo, crença num só Deus. Exatamente. Exatamente. Vamos só, vocês lembrarem bem aqui, né? Só lembrando, monoteísmo é a crença num único Deus, tá? Professor, por que quando você fala de monoteísmo, você usa Deus com letra maiúscula? E quando você fala de politeísmo, por exemplo, os deuses gregos, você usa Deus com letra minúscula? Porque é uma questão cultural nossa e deles. Mesmo no politeísmo, nos gregos antigos, eles também usavam a palavra Deus em minúsculo, porque Deus é um substantivo para eles, para nós é um nome próprio. Tá? Então, por isso que tem essa diferença. Então, religiões ocidentais são todas aquelas que são monoteístas, tá? E que tiveram origem com o personagem Abraão. Essas religiões são, no caso, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tá? São as religiões consideradas como monoteístas. Tá? Lembrando que o judaísmo foi a primeira grande religião do mundo. O cristianismo ele bebeu nas fontes do judaísmo. Depois, o islamismo, que também bebeu da fonte das duas, que surgiu no século VII com o profeta Maomé. Agora, religiões orientais. Religiões orientais quais são? São aquelas... Opa, deixa eu tirar o negrito aqui. São aquelas que têm maior relação com o Oriente Médio, ou melhor, com o Extremo Oriente e com a Ásia. E com a Ásia, tá? E com a Ásia. E com alguns países da África também. Tá? Um pouco disso. Então, nós vamos dar um tempinho aqui, já são 9h20. Na semana que vem, a gente vai continuar a partir daqui. Tá? Para a nossa tarefa de casa aí, eu quero que vocês vejam o seguinte. Tá? Eu vou lá no Classroom agora, vou criar a tarefa para vocês. Eu sei que vocês estão copiando ainda, mas se não conseguirem copiar tudo, eu vou depois, a aula está sendo gravada, depois eu vou salvar a aula, vou postar no YouTube e mando o link lá no Classroom para vocês depois também, tá bom? Vejam só. Vamos aqui. Aqui, isso. Vamos colocar aqui, então, tarefa 01, terceiro bimestre. 7 de agosto, oh meu Deus, de 2020. O que vocês vão fazer? Vamos criar aqui para vocês um arquivo. Vou colocar assim, tarefa ensino religioso, 7 de agosto de 2020. Responder neste arquivo, cada um vai receber uma cópia do arquivo, tá? Neste arquivo, as seguintes
questões. Número 1. Número 1. Que valores universais são cultivados pelas tradições religiosas, tanto do Oriente como do Ocidente? Como assim, professor? Quero que vocês me expliquem assim, na sua opinião, né, e pode pesquisar um pouco também, quais são os valores, os princípios que tanto as religiões orientais quanto as ocidentais cultivam? Por exemplo, a paz, a justiça, a concórdia, hoje eu estou respondendo para vocês, enfim. E a segunda questão é, você acredita que existam diferenças entre os princípios éticos de acordo com cada religião? Justifique. Tá? Não precisa colocar o nome de vocês, porque daí quando vocês me devolverem o arquivo já vem com o nome, tá? Lembrando, vocês respondem aí mesmo, nesse arquivo, o valor da tarefa, a nota, o valor é 10 pontos, data de entrega, até a próxima sexta-feira, dia 14 de agosto, vocês têm que me devolver essa atividade. Ok? Então, vejam só. Então, vou colocar aqui, criar para vocês aqui. Isso. A chamada você não vai postar, né? Porque é por aqui mesmo, né? Não, a chamada, eu postei a chamada no Classroom também. Depois vocês entrem lá e façam ela lá só para ficar marcadinho, beleza? Bom, fechamos aqui. Então, ó, vejam só. Cada aluno vai receber uma cópia desse arquivo pelo e-mail que está cadastrado no Classroom, tá bom? Ó, fazer uma cópia para cada um. Não vai valer nenhuma nota aqui. Vamos colocar a data de entrega para o dia 14 até as 18 horas, para que ninguém fique de noite fazendo trabalho, que eu não quero ninguém fazendo isso. Vamos focar num novo tópico. Tarefas. Tem esse tópico já? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Focar em novo tópico vai ser tarefas, tá? E aí está criada a atividade do nosso comecinho de bimestre. Minha dica para vocês, pessoal. Conselho de amigo. Conselho de amigos. Podem ver aqui, ó. Podem ver que a chamada de hoje está disponível, tá? Ó, chamada 7 de agosto de 2020. Mas claro, quem está aqui na videoaula comigo, né, tá tranquilo já também. Mas responda a nossa para ficar certo. Querem que eu volte no arquivo do Word, caso alguém queira copiar alguma coisa ainda? Quem quiser copiar alguma coisa, está aqui. Conselho de amigo para vocês. Agora são 9h26. A nossa aula vai até 9h45. Conselho de amigo. Vamos terminar aqui 9h30, daqui 4 minutos. Entra no Classroom agora. Agora. E já faz essa tarefa agora. Tá? Já faz agora, já me envia agora. Aí você já fica livre. Tá? Eu vou deixar 15 minutos da aula para que você possa fazer essa tarefa aí. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Alguma questão que vocês tenham aí? Alguma coisa não ficou claro? Alguma coisa da tarefa que vocês não entenderam também? Perguntem aí que vamos ajudando vocês a responder. Não tem nenhuma, não. Não? Você já postou a coisa lá? A tarefa? Aqui aparece que já está postada. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Eu vou fazer. Isso. Aí cada um recebe lá e de acordo com... Daí responde embaixo da coisinha? Daí responde embaixo. Isso. Lá no arquivo. Isso mesmo, pode. Vejam só uma coisa, pessoal. Ó o que aparece para mim aqui. Eu tenho 29 trabalhos atribuídos. Então, cada um recebeu o trabalho no seu e-mail, tá?
Tem alunos que têm, às vezes, 1,5 ou 2, tá meio replicado ali. Então, vejo mais certinho. Eu tenho 2, só que daí teve eu que uso porque o outro foi no máximo de giga lá. O teu já encheu lá, né? Se alguém tiver com dificuldades, me avisa depois no WhatsApp. E daí a gente vê certinho. Beleza? Então tá bom, meus queridos. Acho que por hoje é isso, tá bom? Usem esse tempinho aí para fazer essa atividade aí que vocês têm. Esses 15 minutos aí para fazer essa atividade. E aí a gente, na próxima aula, a gente corrige juntos já essa atividade aí. E depois a gente, na sequência, continua o nosso conteúdo, tá bom? O que fica para vocês na aula de hoje? O que vocês gostaram na aula de hoje? O que vocês podem resumir aí? O que vocês aprenderam na aula de hoje? Me digam aí. Porque minha letra ainda tá boa. Ainda tá boa? A minha, ó. Ainda é elegível. A minha é, ó. Não, mas falando do conteúdo da aula de hoje, o que fica para vocês na aula de hoje? Que vocês gravaram aí? A diferença entre as religiões, as ocidentais e as orientais. E para o princípio ético religioso. A Roninha tem que marcar o principal. Então tá bom. Pessoal, obrigado da presença de vocês aí. Então, Rauana, Júlia, Arthur, Eduardo, Daniel, Marco Aurélio, Maria Clara Araújo, Matheus, Milena, tá bom? A Maria Clara, deixa eu ver aqui. Maria Clara Araújo, não sei se já estava quando eu falei sua nota, você viu com nota 100, né, nessa média bimestral aí do segundo bimestre. Tá bom? Pessoal, bom final de semana, fiquem em casa, se cuidem, grande abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu, até mais.